Liderança. 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 Liderança é hoje uma palavra da moda. Todo mundo fala em liderança. Existem tantas definições de liderança quanto o número de pessoas que tentaram pensar um pouco a respeito do tema. Liderança é um tema não recente, mas bastante complexo e, na minha percepção, ele vem se atualizando ao longo do tempo. Eu posso falar do conceito de liderança numa perspectiva da ciência política e da história, que são minhas áreas. O conceito mais conhecido e mais aceito de liderança é a capacidade de influenciar outras pessoas. Fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eu acredito e que possam colaborar no desenvolvimento daquela proposta. E essas qualidades que a gente tem, né, nasceu com elas, né, eu nasci com alguma coisa de liderança. Three minutes to the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back. 1 inch at a time. On this team, we fight for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. That's a team, gentlemen. What are you gonna do? O conceito mais conhecido e mais aceito de liderança é a capacidade de influenciar outras pessoas. Como se dá essa influência é que existe uma grande discussão. Se é uma influência baseada em que fonte de poder, se é mais baseada na coerção, ou no exemplo, ou na manipulação, ou na inspiração, e aí surgem os diversos modelos e estilos de liderança. Mas o que parece consenso é isso, que a ideia do líder é alguém que de alguma maneira ele pode fazer com que as outras pessoas, né, ou inspirar as outras pessoas a adotar um novo modo de comportamento, a fazer alguma coisa de uma outra forma que talvez sem a presença desse líder não fariam ou não aconteceria. Liderança não é alguma coisa que se constrói através de marketing, através de cursos de como liderar massas. As lideranças, historicamente, elas se constroem na luta política. In what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Líderes são importantes? Líderes são importantes. Que tipo de líder é importante? Aquele que se constrói na luta política, através de um partido político, através de uma ideologia política e que tenha consistência, tenha historicidade, que se desenvolva ao longo de um período. Então, são fundamentais líderes. Nós temos líderes importantes no mundo inteiro. Uma característica da liderança é a capacidade de influenciar outros. Veja que essa capacidade de influenciar, ela pode ser tanto para o bem como para o mal. Também há o lado negro da força da liderança. Tá? Hitler foi um caso famoso. Né? Tinha uma capacidade de mobilização imensa. Hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, wiedererworbene. Uma dimensão aí que vai depender muito da personalidade do líder. Mas então, ela basicamente é uma capacidade de influenciação, mas ao contrário do que normalmente é pensado, ela não é unidirecional, ela não é só de cima para baixo. Ela é sempre uma relação de mútua influenciação entre líder e liderado.
Durante muito tempo se acreditava que o líder nascia pronto por essas características, né? Que ele acaba se destacando junto aos seus colegas de colégio ao longo da vida, né? Mas na verdade a liderança é uma capacidade, uma competência que pode ser desenvolvida. Portanto, ele não nasce pronto, ele desenvolve. A gente pode começar diferenciando o gestor e o líder, que eu acho que daí fica melhor de explicar. O gestor ele está mais relacionado a uma função, uma ocupação de uma determinada pessoa na organização e numa função, claro, de liderança. Mas não necessariamente ela teria esse perfil de líder. E o líder é aquela pessoa que, independente da posição que ela ocupa na organização, ela pode exercer essa capacidade de liderança. Claro, o ideal é sempre que o gestor seja o líder da organização. Uma andorinha sozinha não faz verão. Então não adianta eu querer fazer alguma atitude se eu não conseguir arregimentar pessoas que vão estar comprometidas com a causa que eu elegi. Seja um negócio, seja uma ajuda comunitária, seja uma organização de um trabalho de faculdade, por exemplo. Tu precisa convencer as pessoas. E esse convencimento se dá pela tua capacidade de fazer sentido para os outros. Então tu tem que perceber o grau digamos assim, de predisposição das pessoas e saber como engajá-las. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. O empreendedorismo, mais do que tudo, é uma forma de agir, é uma atitude que as pessoas têm, sendo protagonistas digamos assim, do seu destino, interagindo com a sociedade, identificando oportunidades, formas de contribuir com a sociedade de alguma forma. Ela pode ser tanto uma iniciativa de negócio, de mercado, de empresa, como também pode ser protagonismo dentro do segmento onde tu atua, como um empregado, um servidor público ou mesmo um aluno, né, da universidade. E isso significa desenvolvimento de liderança, ou seja, eu tenho que fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eu acredito, né, o empreendedor, e que possam colaborar no desenvolvimento daquela proposta que ele vai definir. Empreendedorismo e liderança, eles caminham sempre juntos e, digamos assim, carregam consigo, digamos assim, uma complementariedade muito importante, aliado também ao poder de comunicação, porque a liderança tem que ter comunicação, né? Tem que fazer sentido para os outros. O líder, obviamente, tem que ser uma pessoa de grande capacidade de diálogo, não é? De grande capacidade de trabalho, né? Ninguém é líder se não trabalhar, né? O líder ele tem que trabalhar muito, até porque uma das condições da liderança é a capacidade dele inspirar pelas suas ações, não é? Então, assim, quem não trabalha muito não pode querer que as pessoas ao seu lado trabalhem muito também. Obviamente, o líder é uma pessoa que tem que estar 100% comprometido com a instituição, né, que ele está liderando. Eu, particularmente, acho que o líder tem que ser uma pessoa humilde, até porque as pessoas enxergam isso. E elas querem ser representadas por alguém que representa o coletivo e não por alguém que só se representa. Hoje, a maioria dos estudos sobre formação de personalidade, de traços de personalidade, de características cognitivas, incluindo liderança, incluindo criatividade, incluindo inteligência, eles são unânimes no entendimento de que existe tanto a questão genética, as pessoas nascem com determinado comportamento, com uma tendência a desenvolver determinados traços de caráter, e existe a questão do ambiente, que vai dificultar ou vai facilitar, né, que a pessoa desenvolva essas características. Bem, o perfil do líder ele vem se transformando ao longo do tempo pelas próprias necessidades que o contexto demanda desse líder, né? Então, há um tempo atrás, o perfil do líder era aquela pessoa que tinha um conhecimento técnico excelente na sua área e trabalhava bem com a sua equipe de trabalho, com as pessoas que ele ou ela, né, gerenciava. Hoje em dia isso não é mais suficiente, né? Então cada vez mais a gente busca um perfil de líder que extrapole um pouco essa ideia das paredes da organização. Então uma pessoa que interaja no seu ambiente externo também.
E esse ambiente externo, cada vez mais, ele está sendo mais amplo, né? Então aqui a gente está falando de relações com outras organizações, com outros contextos, que podem ser contextos dentro do próprio país, do estado, mas também, mais recentemente, o líder ele tem sido desafiado a desenvolver competências e atuar num contexto internacional. O que a experiência me ensinou é que o reitor ele é muito mais do que um gestor, não é? O reitor ele tem que ser um líder, ele tem que inspirar a ação das pessoas. E eu acho que se consegue fazer isso após ter conquistado a confiança, não é, das pessoas, depois que as pessoas entendem o compromisso que aquele reitor, aquele que também é gestor, não é, tem assumido, não é, e o quanto as pessoas querem que aquilo com o qual ele se comprometeu seja realizado. A liderança tem de ter corpo, ela tem de ter base, ela tem de ter partido, ela tem de ter ideologia, tem de ter ideia e ela tem de representar um grupo social, uma classe social, um movimento social, ela tem de ser representativo. O mais importante é tu acreditar numa causa, tu ser persistente nela, tu arregimentar recursos na tua volta, né, e continuar superando os obstáculos que tu vai encontrar ao longo da vida. Poder, digamos assim, estar disposto a assumir riscos, sabendo que tu pode falhar, sabendo que de repente as coisas que tu está planejando não vão acontecer de uma forma exatamente como está previsto, saber contornar esses obstáculos, né, e seguir o teu caminho, né, tornando outras pessoas contentes e motivadas para que aquele teu sonho, aquela tua ideia, ela possa ser concretizada e melhorar a sociedade como um todo. Não há um modelo, um comportamento do líder que possa ser uniforme para todo mundo, para toda a situação. Não é uma característica que possa ser imutável. Cada perfil é único, cada líder tinha perfis totalmente diferentes entre si. Ficam os modismos, né? Os programas das empresas de desenvolvimento gerencial foram substituídos agora por desenvolvimento de liderança, né? É moderno, né? Falar em desenvolvimento gerencial é uma coisa retrógrada. Hoje, de novo, nós estamos vendo uma literatura que estimula muito essa ideia. Não, para tu ser um líder, tu tem que ter determinados tipos de comportamento. E aí, então, tem umas receitas de bolo de quais são os comportamentos que um bom líder tem que ter. Não existe nada disso. Não existe um líder ideal, não existe nada ideal no mundo da história, no mundo da vida. O ideal só existe no mundo do pensamento. No mundo da vida existe luta política, existe embate político no bom sentido. Ou seja, existem posições diferentes que disputam espaços de poder. E isso é bom. E nessas disputas, na Constituição, o que nós estamos precisando atualmente no Brasil, por exemplo, e no mundo também, são lideranças novas. Nós estamos com líderes muito velhos. As lideranças são geracionais. Nós estamos num esgotamento geracional de liderança. Então nós temos líderes de mais de 70 anos. Hoje, num conceito mais atual, seria alguém que teria condições de catalisar as forças de um determinado grupo e identificar os interesses desse grupo, talvez até apresentando uma visão nova que o próprio grupo não pensou, mas que de qualquer forma atenda aos interesses desse grupo e que consegue fazer com que as coisas aconteçam a partir, né, da força desses integrantes. Uma das características principais é a capacidade de argumentação, de comunicação, né? Além disso, da percepção de oportunidades, né? O não conformismo com a situação como está, a capacidade de liderar processos e liderar pessoas para o desenvolvimento de um propósito, a perseverança, o sentido de propósito voltado para a melhoria das pessoas, não para eu vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Um trabalho que faça sentido para as pessoas, que vão conhecer a proposta de valor que tu está apresentando a elas. A universidade é um espaço muito privilegiado. É um espaço muito privilegiado porque ele tem sido, ao longo da história, um espaço de liberdade, um espaço excepcional de liberdade, mesmo em momentos de ditadura, mesmo quando nós fomos
vigiados, mesmo quando nós fomos expurgados, mesmo naquela época, a universidade era mais livre e mais aberta do que o resto do país no período da ditadura militar. Então, a universidade é um espaço de discussão, um espaço aberto, e esse espaço é um espaço que cria lideranças. E é muito interessante que a grande maioria das grandes lideranças políticas saíram de dois lugares. Se nós pegarmos a história contemporânea do Brasil, dos sindicatos e dos centros acadêmicos. Eu acho que a universidade, ela é, na realidade, um celeiro de líderes, não é? Porque, assim, nós temos na universidade pessoas com grande capacidade cognitiva e intelectual, pessoas que passam sempre por processos seletivos muito difíceis, muito duros, em todos os níveis da universidade, em todas as instâncias, sejam professores, sejam estudantes, sejam técnicos administrativos, todos eles foram selecionados, tiveram que se sobrepor ou tiveram que sair muito melhor do que tantos outros candidatos para estar aqui. Então, a universidade é formada por pessoas muito capacitadas, muitas delas já com liderança, não é, natural. A universidade forma líderes no movimento estudantil, no movimento dos docentes, dos movimentos servidores técnicos administrativos. O que o trabalho na universidade acaba produzindo e favorecendo é o surgimento de algumas lideranças importantes em determinados momentos da vida da universidade, em determinados períodos, não é? E são essas lideranças aquelas que serão as responsáveis por levar adiante a instituição. A universidade, ela permite a reflexão, a crítica e o pensamento, e a abstração, que é fundamental, essa questão cognitiva, para que um líder possa exercer liderança. Ele tem que ter essa capacidade de pensar, de analisar, de criticar, de entender, que é uma coisa que se trabalha muito na universidade. Através do conhecimento teórico, conhecendo, né, como é que o pensamento na economia, na sociologia, na psicologia veio sendo estruturado, porque conhecendo a base, a gente pode, a partir daí, propor algo novo. Até então se via a universidade como um centro de conhecimento, né? Você vai lá para se formar, para adquirir conhecimentos e depois atuar na sociedade profissionalmente. Hoje a universidade, ela assume um papel cada vez mais protagonista no desenvolvimento da sociedade, levar para os estudantes, para os pesquisadores, problemas relevantes que fazem sentido para a sociedade e dali, além de analisar a situação, propor melhorias, avanços, desenvolvimento, não tem outro lugar melhor para que isso possa frutificar. Ninguém forma líder, eu acho. Liderança, para mim, é essencialmente um processo de autodesenvolvimento. Eu me desenvolvo. Na minha opinião, a universidade não desenvolve líderes. Embora Harvard e a Yale se digam como objetivo desenvolver líderes, eu, na minha opinião, universidades e nem as organizações desenvolvem líderes. O que o papel da universidade, me parece, é dar este conteúdo para as pessoas, entende? Em termos de valores éticos, em termos de capacidade de entender o ambiente na qual as organizações estão inseridos, de entender as sociedades, os conflitos naturais que existam dentro das sociedades, disputas de poder, etc. Então, esse é o papel da universidade, é fornecer este conteúdo. Então, a universidade é um espaço muito importante, o exercício político na universidade é muito importante e o centro acadêmico é uma escola de liderança maravilhosa. A universidade é um lugar de discussão, é um lugar de liberdade. Quanto mais liberdade para discussão houver, quanto mais possibilidade de muitas ideias diferentes estarem circulando na universidade, mais possibilidade de surgirem líderes. A universidade, nesses 80 anos, né, formou, acho que centenas de milhares de pessoas. Dentre essas, muitas pessoas que foram líderes, não é?
Alguns foram lideranças científicas, né, com grande reconhecimento nacional e internacional, e muitas lideranças políticas também. A universidade teve nos seus bancos vários prefeitos, vários governadores, presidentes da República, ministros dos tribunais, não é? Então, assim, são todas posições de liderança. Mas eu diria que a universidade é, sem dúvida, um celeiro de possíveis, prováveis lideranças, que vão ser trabalhadas e vão aparecer ou não, dependendo daqueles desafios que a vida lhes apresentar, que a vida lhes trouxer. Ainda na nossa cultura existe um pouco a ideia de que vai surgir alguém que vai resolver a questão por mim, né? Se eu esperar pacientemente, surgirá um líder e as coisas se resolverão. Claro que na medida em que as sociedades evoluem, as pessoas vão se dando conta de que se elas não participarem da vida social, da sociedade civil, as coisas não vão acontecer. Pode até surgir um grande líder, mas ele vai representar aquilo que a sociedade quer? Não sei. A mesma coisa dentro de uma organização, tá? Então, claro, é bom que nós tenhamos líderes, mas quanto mais líderes, melhor. Porque aí a liderança ela é compartilhada. E aí sim, ela é mais representativa daquilo que realmente se quer na organização, na sociedade. A sensação que eu tenho assim, é que o grande desafio é que o ambiente organizacional ele está cada vez mais dinâmico, ele muda a todo momento. Hoje, modernamente, o que está se falando muito, né? Na chamada liderança distribuída. Ou seja, a liderança não está num cargo, não está numa pessoa. Ela vai variar entre as diferentes pessoas envolvidas numa determinada situação. As pessoas têm que combinar, resolver as demandas da situação. Quem impõe o que ser feito é a situação, as demandas da situação. É isto que deve levar as pessoas de comum acordo a resolver o que deve ser feito. Essa talvez seja, digamos assim, um dos principais desafios da universidade, e sobretudo no caso brasileiro aqui, do Rio Grande do Sul como um todo, é fazer com que os jovens acreditem no seu sonho e dar condições, dar infraestrutura, dar conhecimento, trazer, arregimentar recursos para que esses sonhos possam acontecer. Não basta só eu ter um sonho, eu tenho que ter uma força interior muito grande se eu tiver um ambiente muito adverso a esse tipo de coisa. Contrariamente, se eu tiver um ambiente legal, se eu já tenho uma pequena vontade, eu vou ser impelido, vou ser estimulado a estar desenvolvendo a minha atitude empreendedora. Essa é a razão pela qual eu acredito que dentro do contexto das organizações de uma sociedade moderna, a universidade é um ponto estratégico nesse processo, porque tu tem muitos jovens, muito conhecimento, desenvolvimento de pesquisas, alocação de recursos, ambiente, laboratórios, né, que possam fazer com que os seus sonhos se tornem realidade. Nós temos que pensar os líderes como aquelas pessoas que estão no nosso dia a dia e que não precisam, né, desenvolver um método fantástico científico, né, uma tecnologia muito diferente, mas que conseguem no seu dia a dia pequenas realizações e transformações que fazem com que se construa, né, através de vários pequenos ganhos, né, que se construa um todo de excelência. E claro, é possível que a gente desenvolva várias competências nesse nível, mas seriam competências mais ligadas à parte de conhecimento técnico. Mas a gente entende assim, que as competências talvez as mais nobres, elas estejam muito mais em nível de atitudes ou de habilidades. A gente pode desenvolver as competências gerenciais e, de fato, a gente desenvolve ao longo da vida. Então, desde uma atividade esportiva, por exemplo, onde a gente precisa trabalhar como equipe para ganhar o jogo, ou para ser mais eficiente em uma determinada estratégia, a gente já vai desenvolvendo algumas coisas, né? Então, relacionadas basicamente à comunicação, ao trabalho em equipe, às vezes até uma atividade assim de organização de um evento ou na comunidade, no bairro, um trabalho voluntário. Então, são várias as possibilidades que a gente tem ao longo da vida de estar desenvolvendo competência. A universidade não tem que formar profissional para o mercado. A universidade tem que formar pessoas para a vida. Ah, não, mas eu pago o imposto, eu quero receber o cara pronto. Que é isso? Conversa fiada. Eu tenho que, esse é o papel da universidade, formar seres humanos completos e não um par de braços e um par de pernas.
O simples fato de eu ter um diploma não significa que eu esteja preparado para a vida. Isto que eu acho que é o papel da universidade, é esse, é preparar as pessoas para a vida, para serem seres humanos plenos, completos, autônomos. Então, assim, a educação transforma as pessoas e a gente vê as pessoas se transformando, acompanha do início ao fim desse processo e tudo que envolve a formação de pessoas, a geração de conhecimento, a ação na comunidade. Então, foi um período muito bom e eu tive uma realização, como eu disse antes, muito grande durante esses 8 anos. A gente acaba exercendo, sem ser paternalista, um olhar, não é, para a comunidade estudantil como se fossem os filhos da gente. E a melhor coisa é ver o crescimento das pessoas, né? E é claro que isso modifica a gente no sentido de que dá mais vontade da gente fazer e trabalhar e fazer com que essa transformação atinja cada vez mais pessoas.